Alô você, alô prof. Tá na área. Tá na área, né? Esse bonezinho aí do não importa. É o bonezinho do não importa o ninho. Quando o ovo é de areia, né? Alô você, alô Júlio. Jogando duro, né? Jogando duro, né? Alô você, alô você. É isso aí, né? Hoje as questões Zuckerberg bombaram lá na prova da magistratura TRF4. A TRF4 lá, magistratura perguntando a diferença do dolo eventual para culpa consciente, ainda perguntando as teorias que são adotadas, né? Aí o prof tinha dado essa aula nessa semana, né? Aí o Adelante Focado pegou TRF4 e botou no bolso. Essa questão não, pelo amor de Deus, né? Jogou duro. Falei na live, caiu na magistratura. Perceba bem, né? Tráfico também, que caiu lá no MP hoje do Rio. Eu falei lá, as questões do tráfico, né? Jogando muito duro. Questões do tráfico, caiu lá. A aulinha que eu dei, né? Falei todas. MP hoje, várias questões do Zuckerberg. Fazer o que, né? A gente vem jogando, né? A gente vem jogando. MP, diversas questões realmente caíram lá, né? Bacana, bacana. Era desenho e carrinho, né? Examinador lá. Examinador falando lá que o... Como é que é? Qual era a questão, cara? Que o tráfico privilegiado não era considerado hediondo, não foi isso? Eu já falei que o privilégio não afasta hediondos do crime, né? A gente falou isso, tá no Zuckerberg. Tá no Zuckerberg. Vem com essas perguntinhas aí, falando se ocorreu a descriminalização do uso, umas paradas dessas. Eu não vi bem a prova, né? Mas aí não dá, né? Aí na magistratura TRF4, o cara perguntando diferença do dolo eventual para culpa consciente, culpa inconsciente, culpa com previsão, culpa sem previsão. Poxa, acabei de dar essa aula agora, né? As questõezinhas do Zuckerberg, elas gostam de passear nessas provas da magistratura, né? Da magistratura. Bacana, então. Eu vou abordar algumas coisinhas aqui em relação à legítima defesa. E perceba bem, fica muito ligado, hein? Fica ligado, que hoje, né? Só vou desenhar. Perceba bem, então, na concepção finalista, e eu já venho, sempre eu gosto de falar isso, né? Na concepção finalista, ocorreu o deslocamento do dolo e da culpa para a conduta. Bacana? E a conduta, né, alojada lá no fato típico. Legal? Bacana. Perceba bem que a conduta agora alojada no fato típico, eis que possibilitou um conceito analítico de crime. E dentro do conceito analítico de crime, eu tenho um conceito bipartido, sendo o crime um fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena, bacana? E eu também tenho um conceito tripartido. Crime é fato típico antijurídico culpável. Bacana? Eu tenho que falar para você que o CESP adora o conceito tripartido. O CESP adora o conceito tripartido. Ele até caiu numa prova lá e ele adotando o conceito tripartido, entendendo que crime é fato típico antijurídico culpável. Bem, para que eu estou dando esse conceito analítico de crime? Eu estou dando esse conceito analítico de crime porque, perceba bem, numa visão bipartido, crime é fato típico antijurídico. Então, além de você cometer o fato típico, não é isso? A sua conduta ela não pode ter uma roupagem, a sua conduta ela não pode ter uma roupagem, né, com uma excludente de ilicitude. Bacana? Como assim, professor? Eu digo o seguinte: a sua conduta ela deve ser o que? Ilícita, ante o ordenamento jurídico. Se você tem uma norma no ordenamento jurídico que permite a sua conduta, perceba que a estrutura vai ficar capenga, só vou ter fato típico. E aí eu não vou ter o antijurídico e perceba então que eu não tenho um crime. Então, para que você tenha crime, você tem que ter o fato típico e, além disso, a sua conduta ela não pode ser fomentada, né? Ela não pode ter um sustentáculo de licitude pelo direito. Perceba bem, então, que eu tenho, né, as excludentes de ilicitude. Bacana.
excludentes de licitude, né? Artigo 23 lá do Código. Perceba, pega aí o teu código penal aí para jogar duro. Pegou? Tem as excludentes de licitude lá no artigo 23. E lá no artigo 23, no inciso 2, eu tenho a chamada legítima defesa. Legal? Artigo 23, inciso 2, eu tenho a chamada legítima defesa. Bem, a chamada legítima defesa ela está elencada como excludente de licitude no artigo 23, mas eu tenho um conceito de legítima defesa. Então, como excludente de licitude, eu sei que está elencada aqui no artigo 23, mas qual é o conceito de legítima defesa? Perceba bem. Domingo jogando muito duro. Perceba bem, então, que o conceito de legítima defesa eu tenho aqui no artigo 25. Perceba que o artigo 25 ele me dá o conceito de legítima defesa. E aí eu tenho que começar a analisar o conceito de legítima defesa para eu poder jogar muito duro nas provas. O artigo 25 diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Bacana? Artigo 25. Legal? Entende-se em legítima defesa quem, usando dos meios moderados necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Legal, então convido os amigos que eu estou jogando duro. Perceba então que a legítima defesa, e eu já comecei a falar e você já está jogando duro, ela demanda uma agressão humana. Humana é voluntariedade e consciência. Para que você venha externar uma legítima defesa, veja que você tem que estar diante de uma agressão humana, atual ou iminente. E eu já começo a jogar duro com você. Professor, se a legítima defesa ela é oponível a uma agressão humana, atual ou iminente, então a um ataque de cão feroz eu posso falar em legítima defesa? Não. A um ataque de cão feroz, quando você, por exemplo, policial, você saca sua arma de fogo e fere o animal, perceba, né? Teoria unitária é lá do estado de necessidade. Legal? Bacana? Veja que você vai sacrificar um bem jurídico. Legal? De menor valor, não é isso? Perceba então que aí eu tenho um estado de necessidade. Eu tenho um estado de necessidade e não uma legítima defesa. Então, se um animal vem a me atacar e eu utilizo dos meios moderados para repelir esse ataque do animal, veja bem que eu tenho que falar em estado de necessidade. E quando eu falo de estado de necessidade, eu vou jogar mais duro ainda. Perceba que no estado de necessidade, até para se caracterizar, tem que verificar se esse fato não era evitável. Como assim? Se um cão vem em sua direção e é fácil você fugir do ataque desse cão pulando uma cerca, perceba? E você prefere ficar ali para matar o cão, eis que o estado de necessidade não está configurado. Não, eu tenho excesso. Legal, bacana, estado de necessidade, tem que ficar esperto. Porque se você pode fugir daquele contexto, você não pode continuar ali para enfrentar o cão. É diferente quando eu raciocino com legítima defesa. Perceba que na legítima defesa você não é obrigado a fugir. O cara está vindo na sua direção, você pode ficar. Legal? Então, o estado de necessidade é diferente. Se você pode evitar agressão e você continua ali, perceba que não há que se caracterizar estado de necessidade. Você vai ter um excesso no estado de necessidade se você mata um animal. Bacana? Fica esperto, né? Estado de necessidade. Professor, poderia ter uma legítima defesa em face de um ataque de um animal? Sim. Mas você não falou, professor, que a legítima defesa ela não é oponível a uma ação humana? Falei. Como é que você agora está falando que eu posso usar a legítima defesa a um ataque de um cão feroz? Perceba que você só vai poder fazer uso da legítima defesa, falar em legítima defesa em face de um ataque de um animal, se esse animal estiver sendo utilizado como instrumento meio. Como assim, professor? O Tício pega, né? Ele tem lá o cachorro dele, o flagrante, aí fala, pega flagrante, pega, vai lá, pega. Aí joga um animal na sua direção.
Perceba que, na verdade, o tício ele quer te lesionar e, para isso, ele utiliza o animal. Então, aí, nesse caso, eu tenho uma legítima defesa se eu pego minha arma e realizo um disparo de arma de fogo no animal. Legal, então? Então, o animal, você vai poder ter uma legítima defesa, sim, mas veja que, na verdade, o animal seria um longa-manos do agente. Na verdade, você está se defendendo do agente, porque ele está usando o animal. O animal ali figura como se fosse uma faca. O animal ali figura como se fosse uma arma de fogo. Entenderam ou não? Agora, se você está passando na rua, o animal vem em cima de você e você mata o animal, não há que se falar em legítima defesa, porque legítima defesa é o punir a ação humana. Eu tenho ali um estado de necessidade, mas eu tenho que ficar muito ligado. Porque se eu estou passando na rua, o animal está ali. Ele está... E eu posso passar por uma outra rua e evitar passar por ali onde o animal está. Perceba? E você escolhe passar justamente ali. Você tem excesso no estado de necessidade. Não há que se falar em estado de necessidade configurado, porque você vai ter um excesso. Por quê? Porque no estado de necessidade você tem que ver a evitabilidade do fato. Beleza? Você pode evitar, você tem que evitar. Isso eu digo no estado de necessidade. Porque na legítima defesa a lei não obriga você a ser covarde. Você pode ficar lá e esperar, né? E tal. Legal? Bacana? Tranquilo então. Fica tranquilo. A gente vai caminhando. Fica leve, fica leve. A gente está falando da agressão humana ainda, né? Ainda não falou dos erros e tal. Calma. Não falou ainda nem falei se é possível a legítima defesa do feto. Eu quero jogar duro. Não é isso? Vamos lá então. Perceba bem, então, que a agressão... Estou desenhando. Perceba bem, então, que a agressão, além de ser, né, agressão humana, ela deve ser uma agressão injusta. Injusta. A agressão deve ser injusta. E quando eu falo injusta, perceba que não necessariamente precisa ser criminosa. Não necessariamente precisa ser criminosa. O Tício, ele quer a minha bicicleta. Ele quer a minha bicicleta para usar. Ele vem na minha direção, vem tomar minha bicicleta, eu vou agir, né, na defesa do meu patrimônio. Não, aqui não, Tício. Aí começa uma luta corporal. Não, eu quero usar essa bicicleta, aqui não, e tal. Perceba que a agressão é injusta, porém não é criminosa, porque furto de uso não é crime. Joguei duro, corta pra mim, fala Zuc Destruidor. Fala Zuc Destruidor. Entenderam ou não? Entenderam? Então, a legítima defesa, você não precisa, porque você sempre raciocina o cara, né? Sacando uma arma de fogo, querendo atirar em você. Ah, amor, queria me matar. Não é isso? Mas perceba, a agressão ela deve ser injusta. Porém, não há necessidade de agressão seja uma ação criminosa. Porque se o Tício chega e eu quero essa bicicleta para usar, né? Me dá aqui, eu vou levar, subtrair sua bicicleta para usar, me dá aqui, não vai levar não. Perceba que ele já está falando, eu quero usar. Furto de uso não é crime, mas mesmo assim vai ser oponível à legítima defesa. Legal, então? Tranquilo? Bacana? Legal. Outro ponto importante da legítima defesa é que a agressão deve ser atual ou iminente. A agressão deve ser atual ou iminente. Quando é que eu tenho uma agressão atual? É isso? Quando é que eu tenho uma agressão atual? Eu tenho uma agressão atual quando a agressão já está ocorrendo. Não é isso? Quando a agressão já está ocorrendo. O cara está ali em cima de mim, já me agredindo. E aí eu vou usar da minha legítima defesa. Bacana? Quando eu tenho uma agressão iminente, o Tício já me ameaçou e ele está vindo na minha direção. O Tício já me ameaçou e ele está vindo na minha direção. Perceba que agora a agressão é iminente. Eu vou poder lançar mão da legítima defesa. Porque se o Tício só me ameaçou, ele me ameaçou. Aí ele está num bar lá tomando cerveja, eu vou chegar lá, vou dar um monte de tiro nele. Porque ele me ameaçou, tem 2 dias. Não há que se falar em legítima defesa. Por quê? Porque não há iminência da agressão, muito embora você tenha uma ameaça, joguei duro. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Bacana? Calma, relaxa. Depois a gente entra aí, né, nas figuras imaginárias, na falsa noção da realidade. Relaxa. Vocês ficam tudo empolgados. Né? Vai pegando o desenho que eu estou dando. Tá vendo as pegadinhas de prova?
E bacana, então? Legal? Fica ligado. Então tem que ser atual ou iminente, não é isso? Então, veja, atual é o que já está acontecendo, já iniciou. E iminência é o que já está para acontecer. O cara está vindo na sua direção, aí você tem iminência. Legal? Bacana? Tranquilo. A legítima defesa, veja que ela pode ser própria e pode ser uma legítima defesa de terceiro. A doutrina aponta que a legítima defesa você tem que conhecer a situação justificante, majoritariamente nesse sentido, porque há quem entenda que a lei não prevê como requisito. Professor, como assim conhecer a situação justificante? Eu digo para você o seguinte, eu estou vendo o Mévio ali, eu quero matar o Mévio. Estou vendo o Mévio caminhando, olha que legal, o Mévio está caminhando assim rápido, indo em direção a uma pessoa. Perceba, mas essa pessoa não estou nem vendo. Ele está caminhando rápido. Aí eu fui e atirei, pá! Matei o Mévio. Rapaz, você sabia que o Mévio estava indo na direção do Tício para matar o Tício? Pô, peraí. Então se eu atirei no Mévio e o Mévio iria matar o Tício, agi em legítima defesa de terceiro. Perceba que, muito embora você tenha evitado aquela agressão do Mévio em relação ao Tício, perceba que não há que se falar em legítima de terceiro, porque você sabia que ele ia na direção do Tício, o Mévio ia na direção do Tício, você sabia? Você sabia que ele queria atacá-lo? Não sabia. Se você não sabia, não entrou na sua esfera de conhecimento, eis que você não vai poder lançar a mão da legítima defesa. Então veja que a situação justificante tem que entrar dentro do seu conhecimento. Legal? Bacana? Depois a gente vai falar tipicidade conglobante, né? A gente vai falar, né? Hoje a aula é de legítima defesa, depois a gente vai falar. Aí é uma aula específica, né? Condutas que a lei fomenta, né? E aí não poderia se falar aí uma questão de ilegalidade da conduta. A gente vai trabalhar isso aí. Bacana? Depois. Legal? Vamos aqui no feijão com arroz, que no feijão com arroz você já tá aí já. Ai, tá vendo as pegadinhas? Tô aqui no feijão com arroz. Aí quer falar de tipicidade conglobante? Relaxa. Vem no feijão com arroz contigo. Bacana? Vamos lá então. Legal então. Então, situação justificante é importante. Legal? Tá. Legítima defesa ela pode ser própria ou você pode agir em legítima defesa de terceiro. Não é isso? Então perceba, o Tício ali começa a agredir o Mévio e você vai lá e começa a agredir o Tício. Você está agindo em legítima defesa própria não, mas na legítima defesa do Tício que está sendo agredido. Legal? Legítima defesa de terceiro. Ou você pode agir também na legítima defesa própria. O Tício vem na sua direção, né? Iminente, ou começou a te agredir, atual, e aí você vai repelir aquela injusta agressão. Beleza? Tranquilo? Legal, então. É importante saber o aspecto subjetivo da legítima defesa. Antes mesmo de falar do aspecto subjetivo, eu tenho que falar para você que a legítima defesa, quanto à forma, né, ela pode ser agressiva. Legítima defesa agressiva. Perceba que eu desenvolvo uma ação e essa ação que eu estou desenvolvendo, né, perceba, ela acaba caracterizando um fato típico. É isso? Então, por exemplo, o Mévio veio na minha direção, ele começou a me agredir, eu comecei a agredi-lo. Estou provocando lesões corporais nele. Então, eu tenho uma legítima defesa agressiva. Quando o Mévio vem na minha direção, ele quer me agredir. Aí ele começa a me agredir, eu seguro o braço. Seguro, não vai me bater. Né? O homem faz muito isso, né? A mulher quando quer bater no homem, que a mulher adora bater, o que o homem faz? O homem segura, né? Segura o braço. Legítima defesa, né? Está na legítima defesa, neutralizando. Ele segura o braço. Né? E a mulher fica ali querendo bater, ele está ali segurando o braço. Né? Isso tem que o cavaleiro tem que fazer isso, né? Agora o covarde fica lá, quer agredir a mulher. Ele quer partir para uma legítima defesa agressiva. Então, professor, ele tem que partir para uma legítima defesa o quê? Defensiva. Legítima defesa defensiva é aquela que você apenas neutraliza a ação. Neutraliza como? Segurando o braço sem provocar, por exemplo, um fato que constitui infração penal. Por exemplo, sem caracterizar uma lesão corporal. Beleza? Tranquilo? Legal, então?
Bacana. Então, quanto à forma, a legítima defesa pode ser agressiva ou ela pode ser defensiva. Agressiva quando você pratica uma ação e essa ação vai caracterizar uma infração penal. Eu estou me defendendo e provoco uma lesão corporal no agente que estava me atacando. Legítima defesa agressiva. Legítima defesa defensiva é aquela que eu apenas neutralizo. O cara está vindo para cima de mim, eu consegui segurar. Eu não estou agredindo, não estou fazendo, estou só segurando. Legítima defesa defensiva. Legal? Bacana, então. Outro ponto importante é quanto o emprego dos meios necessários. O que meios são os meios necessários? São aqueles meios que estão o quê? Disponíveis no momento. Disponíveis no momento. Então, e aí você tem que utilizar de forma proporcional. Né? De forma proporcional. Bacana. E como assim? Vamos supor que o Tício está vindo na sua direção e você tem uma arma de fogo, tá ali, e ele está vindo com a faca na sua direção. O único meio que você tem disponível é a arma. Você vai pegar a arma, ele está vindo na sua direção, você vai realizar um disparo. Pá! Se você realizar um disparo e ele já caiu, né? Veja que você utilizou um meio disponível. E além de você ter utilizado o meio disponível, veja que você usou esse meio moderadamente, porque você tinha munição, né, até para continuar. E você viu que na hora que ele caiu, você já usou com moderação, ou seja, não há necessidade ali de você continuar realizando o disparo. Então o meio tem que ser o meio tem que ser necessário e tem que usar moderadamente. Porque quando ele vem com a faca, se você realiza um disparo na perna, né, o ideal, e ele cai, você já usou moderadamente, né? E daqui a pouco a gente vai falar em relação aos excessos, calma. Então, se, né, você começa a se exceder, você sai lá da legítima defesa, tá? A gente vai falar aqui o que isso pode ensejar. Bacana. Meios, né, disponíveis devem ser utilizados moderadamente. Tá. Outro ponto importante no que se refere à legítima defesa, eu tenho que dizer para vocês, em relação ao aspecto subjetivo. A legítima defesa ela pode ser real, ou seja, a situação realmente está ocorrendo, ou seja, aquela agressão realmente é injusta. Ou perceba, a legítima defesa ela pode ser imaginária. O que é uma legítima defesa imaginária? Só passa na cabeça do agente. Só passa na cabeça do agente. Primeiro eu vou falar real. O Tício vem na minha direção querendo me matar com uma faca, eu saco uma arma de fogo, realizei um disparo. Legítima defesa real, ele realmente vinha. Agora, existe uma desavença entre eu e o Tício, ele já tinha me ameaçado, estou passando por um local escuro, não é isso? Perceba bem, então eu vejo que é o Tício, o local está meio escuro lá, mas eu vejo que é ele, né? Então aquele exemplo clássico, ele coloca a mão ali, né, perto do bolso, eu acho que ele vai colocar a mão em uma arma de fogo, e aí eu, na iminência de um ataque, eu realizo um disparo de arma de fogo. Bacana? Na verdade, ele estava botando a mão no bolso para meter a mão na carteira para tirar um dinheiro. Inclusive, eu não me dá esse dinheiro para a gente fazer as pazes, pagar uma cervejinha. Bacana? Então veja que ali eu tenho o que eu vou chamar de legítima defesa imaginária, né? Só na cabeça do agente. Você vai verificar que a legítima defesa imaginária, também chamada de legítima defesa putativa, não é isso? Ela pode ocorrer decorrente de um erro de tipo, ela pode ocorrer decorrente de um erro de proibição, né? E é isso aí, né? Então tem que ficar muito ligado aí, né? São as chamadas discriminantes putativas, né? E aí é muito interessante porque quando você está estudando lá a culpabilidade, perceba bem que você vai verificar que a teoria limitada, que foi adotada pelo Código Penal, não é isso? Veja que a diferença entre a teoria limitada e a teoria extremada, né? Perceba, quanto ao tratamento das discriminantes. Para a teoria limitada, o erro, quando ele ocorre nos pressupostos fáticos, perceba, eu vou chamar de erro de tipo. O erro, quando é inerente à existência ou limite de uma norma, que é considerada uma causa justificativa, veja que eu vou chamar de erro de proibição. Legal? Então a teoria limitada ela faz diferencia, né? Essa é a diferença em relação à teoria extremada.
Para ela, ela diferencia as discriminantes putativas, quando ocorre no contexto fático e quando ocorre na existência o limite da norma. Contexto fático, erro de tipo. Existência, o limite da norma, erro de proibição. Legal? E para a teoria extremada, bacana, teoria extremada, perceba, todo erro, seja no contexto fático, seja na existência ou no limite da norma, perceba bem, é erro de proibição. Legal? Bacana, é erro de proibição. Lá pela teoria extremada, outro dia a gente vai falar sobre culpabilidade, eu volto para cá porque eu estou falando de excludente de licitude. Bacana, só para dar um, né? Isso, a gente vai falar da teoria da culpabilidade, teoria normativa, a teoria psicológica. Bacana, a gente vai falar lá. Teoria normativa psicológica. A gente vai tratar isso ali outro dia. Legal? Psicológico-normativa, melhor falando. A gente trata. Bacana? Rapaz, teoria limitada, né? Joga duro. Teoria limitada, ela veio aí com finalismo, né? É isso aí. Outro dia a gente vai desenhar isso aí. Vem pra cá agora. Vocês adoram, né? Finalismo de Wenzel. É isso? 1930, jogando duro. Vamos lá, vem pra cá. Senão eu acabo viajando aqui. Vamos lá, então. Bacana. Então já falei, né? Já dei aqui a classificação agressiva, defensiva, eu falei já, né? Aspecto subjetivo. Tá. Outro ponto importante, e olha que aí você pode fazer muita confusão, é quando eu chamo a legítima defesa, perceba bem, aspecto subjetivo ainda. A legítima defesa subjetiva. O que vem a ser uma legítima defesa subjetiva? Legítima defesa subjetiva é aquela legítima defesa que ocorre de um excesso em que o agente não podia evitar esse excesso. Porque o excesso ele pode ser doloso. Como assim, professor? O Tício veio a me agredir, aí eu comecei a repelir a agressão. Cara, eu dei um soco no Tício, que o Tício já foi neutralizado. Ele caiu, aí eu, vou aproveitar agora e vou agredi-lo mais. E eu começo a agredi-lo. Veja que a minha legítima defesa, né? Veja que a partir daí eu já começo a agir de forma ilícita, porque eu estou num excesso doloso. Bacana? Legal. E o excesso, né, culposo também pode ocorrer. Perceba bem, um policial militar, né? Olha bem, aí vamos colocar aí num exemplo bom para vocês entenderem. Ele ali está no estrito cumprimento do dever legal dele, então na hora de prender aquele jovem que foi preso em flagrante, ele começa a apertar as algemas, né? Começa, o cara já tá preso, ele começa a apertar, né? Começa a se exceder durante a sua ação, mas ele não é porque ele queria, foi uma coisa culposa, entenderam ou não? Veja que foi uma atitude culposa, ele não observou o dever jurídico de cuidado e acabou apertando muito. Veja que eu tenho um excesso culposo. Pois bem, tanto esse excesso doloso como esse excesso culposo, perceba, ele passou a caracterizar uma agressão injusta. Eu estou falando do excesso culposo e do excesso doloso. Calma que eu vou entrar ainda no outro excesso. Beleza? Calma. O excesso doloso do excesso culposo, veja que passou a ser uma agressão injusta. Então, quando o excesso doloso e o excesso culposo, eles caracterizam, né, a agressão injusta, perceba que aquele que inicialmente era o agente, né, que estava sendo agredido, perceba que agora ele vai poder agir em legítima defesa. É o que eu chamo de legítima defesa sucessiva. Legítima defesa sucessiva. Legal? Legítima defesa sucessiva é aquela decorrente do excesso, né? Legítima defesa sucessiva. Ou seja, eu estou sucedendo, porque agora é minha vez de agir em legítima defesa, porque agora que você está no excesso, a sua ação agora é injusta, porque você já me torceu meu braço, eu já fui neutralizado, você continua me batendo, peraí, deixa eu repelir essa agressão, porque ela é injusta. Eu já parei. Entenderam ou não? Então, quando eu começo a agir em legítima defesa, veja que eu estou agindo em legítima defesa depois que você agiu. Agora é minha vez. Sucessiva. Legítima defesa sucessiva é que decorre do excesso. O excesso pode ser doloso ou culposo. Legal? Bacana. Existe um outro excesso que ele não decorre
Esse brother é delegado ou doutor ou juiz de direito? Esse brother aqui é um colaborador. Esse brother é um colaborador. Existe um excesso, fecha para mim, presta atenção, né? Colaborador. Se liga que existe um excesso, bacana, existe um excesso, bacana. Calma que a gente vai, depois eu vou confrontar a legítima defesa com tudo aqui. Fica tranquilo. Não vai falar, professor, é isso que eu queria saber. Calma. Vocês têm que ficar aprender e ir no carrinho comigo. Beleza? Tem que aprender. Existe um excesso que ele não decorre do dolo. Não é, entendeu? Ele não decorre do dolo necessariamente. E ele também não decorre da culpa. É uma situação, tá? É uma situação que a gente se encontra ali que qualquer um agiria daquela forma. Porque o Tício, ele foi ameaçado por um pitbullzão, cara forte pra caramba. Cara forte. Rapaz, começou a dar um soco no Tício. Soco. O Tício ali naquela loucura dele, caramba, deixa eu me defender. Acabou dando um porradão no cara, tu acredita? O cara desmaiou, porque pegou aqui no queixo dele. O cara desmaiou, ele continuou. Veja que quando ele deu o soco, o cara desmaiou, já neutralizou. Mas ele continuou, que ele tá louco. Perceba que esse excesso é um excesso que você tem que verificar o seguinte. Veja que não é um excesso doloso, porque, cara, ele perdeu a cabeça ali, né? Você tem que verificar o seguinte, vem cá. Esse Tício que teve essa reação, será que qualquer pessoa agiria dessa forma? Cara, qualquer pessoa agiria dessa forma. Será sim? Por que sim? Porque, se o cara é fortão, bicho, o cara tá em cima do cara ali, o cara não sai, o cara tá se defendendo, o cara é magrinho. Qualquer pessoa agiria dessa forma. Tem certeza? Tenho. Será que eu não poderia exigir uma outra conduta dele? Não. Tá. Então seria uma inegibilidade de conduta adversa? Seria. Tá. Então esse excesso, na verdade, vai excluir a culpabilidade. Joguei duro. O excesso exculpante, e agora eu chamo ele de exculpante. O excesso exculpante, perceba, veja que ele exclui a culpabilidade. Por que culpabilidade? Porque era inexigível. Inegibilidade de conduta adversa. O cara agir de uma outra forma. E esse excesso aqui que eu estou chamando de exculpante, que é um excesso que o cara pensa que está numa legítima defesa, mas ele está no excesso, ele está doido. Eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar essa legítima defesa aqui, de excesso acidental. Eu vou chamar essa legítima defesa aqui, eu digo, do excesso, de legítima defesa subjetiva. E aí eu pergunto para você, se esse cara está nesse excesso, mesmo que exclua a culpabilidade, aquele cara que está sendo agredido, será que ele pode agir em legítima defesa? Pode. Então, perceba, ele vai poder agir numa legítima defesa real. Por quê? Porque o cara está numa legítima defesa subjetiva. Uma legítima defesa, na verdade, é um excesso. Vou ser delegado jogando duro. É um excesso exculpante. Então fica muito esperto, porque o excesso exculpante, a legítima defesa subjetiva, ela vai excluir, perceba, quando for um excesso excusável, justificável, vai excluir a culpabilidade e não a antijuridicidade, por inegibilidade de conduta diversa. É um monstro. Vou ser delegado. O cara. Perceba bem que é nesse nível que a gente vai jogar no nosso aulão no Rio. Sábado que vem. Você quer participar? Não, você não fez inscrição ainda? A última semana de inscrição, www. Aulão Adelante Rio @gmail.com. Aulão Adelante Rio @gmail.com. Isso, nosso aulão no Rio, Professor, eu quero ter essa aula aí, a gente vai jogar duro, Diversas questões, eu só escolhi caso concreto. Eu só gosto de caso concreto. Matou, correu, eu gosto disso. Minha especialidade é caso concreto, A gente vai jogar duro lá no Rio de Janeiro, nesse aulão. Legal, então? Bacana. Já que eu dei os requisitos, não é isso? Agora eu vou partir para jogar mais duro.
Beleza? Veja que não é uma aula aqui de legítima defesa, né? Eu só estou aqui só dando alguns pontos. E aí agora eu comecei a abordar os casos particulares, que eu adoro isso. Legal? Vamos ver lá. aulãoadelanterio@gmail.com aulãoadelanterio@gmail.com. Bacana, então. Legal. Né? Agora, beleza? Agora eu vou matar todas as dúvidas que você tem. Legal? Deixa eu seguindo. Vamos lá. Legítima defesa, eu agora vou fazer legítima defesa comparando com diversos institutos. Para jogar logo duro. Bacana? Quando é que é possível a legítima defesa? Vamos lá. Legítima defesa versus inimputável. Será que é possível a legítima defesa em face de uma ação de inimputável? O cara é inimputável. Será que eu posso agir em legítima defesa de uma ação dele? O cara é inimputável. Perceba que sim. Veja que o inimputável ele não tem culpabilidade, mas ele tem, né, voluntariedade na sua ação. Né? Perceba. E consciência, voluntariedade, ele não tem a culpabilidade. Então, por exemplo, um louco que venha me agredir, um menor que venha me agredir, eu vou poder agir em legítima defesa, desde que essa agressão seja injusta. Legal, então? Bacana? Tranquilo. E aí eu tenho que falar para você que Nelson Hungria não pensa dessa forma. Hungria entende que o inimputável é um ser irracional. Nelson Hungria. Para a Hungria, a ação em face de agressão do inimputável seria estado de necessidade. Hungria compara o inimputável a um ser irracional. Você acredita nisso? Bacana. Mas Hungria, meu grande mestre, sempre vai ser meu grande mestre. É minoritário, tá? Pelo amor de Deus. Bacana? Minoritário, o mestre. Fazer o quê, né? Então perceba que é possível a legítima defesa em face de uma ação de inimputável. Porque o inimputável, isso, minoritário, tá? Só deu para você desenhar numa prova oral, tu chama Hungria. Fala Hungria, pensa, né? Tem um entendimento que o inimputável seria um ser irracional, então seria estado de necessidade, né, excelência? Jogando muito duro. Bacana, então, tranquilo. A doutrina aponta um exemplo muito interessante em relação a... Tá, bacana. Será que é possível legítima defesa versus agressão culposa? Legítima defesa versus agressão culposa? Legítima defesa versus agressão culposa. Alguém te agride culposamente, será que é possível a utilização da legítima defesa? Quando, por exemplo, o Mévio, bacana, encontra com você e ele, achando que você vai agredi-lo, começa a te agredir e você não iria agredi-lo, essa agressão dele aqui é uma agressão, né, no âmbito quê? De uma falsa noção de realidade. Ele está numa legítima defesa putativa. Então essa legítima defesa putativa dele aqui vai ensejar o quê? Uma agressão o quê? Culposa. Não é uma agressão culposa? Por quê? Porque ele poderia, né? Veja que aí você, né? Tranquilo? Veja que nessa questão aqui, ó, quando você tem uma agressão culposa, por exemplo, veja que, decorrente da legítima defesa putativa, veja que você vai poder, né, usar aí a sua legítima defesa. Legal? Bacana? Então, é possível a legítima defesa numa agressão culposa. Legítima defesa versus bens jurídicos de pessoas jurídicas. Será que eu posso agir em legítima defesa de bens jurídicos de pessoas jurídicas? Perceba bem que o Tício, ele trabalha no supermercado. Aí o que aconteceu? Né? Trabalha no supermercado lá e chegou, tá certo? Meliantes querendo levar o patrimônio do mercado. E ele foi lá e agiu para defender o patrimônio. Está numa legítima defesa do patrimônio do estabelecimento. Legal, então? Então é possível legítima defesa em face de patrimônio de pessoa jurídica. Legal? Você vai estar ali defendendo patrimônio alheio. Seria até uma legítima defesa, né, de terceiro, patrimônio de terceiro. Joga dura, né? Aqui não trabalho com mesmice. Eu não trabalho com mesmice e jogo duro com você. Legítima defesa do feto. Legítima defesa do feto. Será que é possível a legítima defesa do feto? Sim ou não? Legítima defesa do feto? Mas fala lá, professor.
né? Veja bem, professor, não, agora você me pegou. Por quê? Porque no 25, veja bem, ele fala, tem legítima defesa, quem usa moderadamente os meios necessários, refere injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Feto não tem direito. Você acha que não tem? Perceba bem, artigo 2º do Código Civil, você vê lá que ele assegura o nascituro, né? Direitos, não é isso? É assegurado o nascituro direitos. Concorda comigo? Então, aquela pessoa que age contra aquela mãe que quer provocar um aborto, perceba que ele está em legítima defesa do feto. Legítima defesa do feto. Legal, então, né, a mãe quer provocar um aborto, o cara vai lá e, né, interrompe aquela agressão. Legítima defesa do feto. Legal? Bacana, tá? Majoritário, né? Artigo 2º, já fala aí, majoritário não, está positivado lá no Código Civil, né? Legal? Legítima defesa do feto. Eu jogo tão duro, tão duro, tão duro, tão duro. Legítima defesa do cadáver. Legítima defesa do cadáver. Será que é possível? Legítima defesa do cadáver. Perceba bem que eu tenho duas correntes. Eu não vim para... Qual foi a vez que eu entrei aqui para falar mesmice? Qual foi a vez? Olha no teu Zucderno. Veja se o Zucderno não é diferente do caderno de muita gente. Eu entro aqui para falar da legítima defesa do cadáver e te dou duas correntes. Uma primeira corrente entende que não é possível a legítima defesa do cadáver. Por quê? Porque cadáver, não, né? Personalidade jurídica terminou com a morte. Perceba, não há que se falar em direito cadáver. Bacana? Tranquilo? Pois bem, uma primeira corrente. Uma segunda corrente entende que é possível. Tanto que é possível porque a lei, veja bem, muito embora ela protege, né, ali o respeito à sociedade, os familiares, não do cadáver, mas dos familiares ali da sociedade, quando ela, por exemplo, tipifica lá no 211, 212, né, vilipêndio ao cadáver, não tem isso lá? Perceba bem? Então perceba que duas correntes, uma corrente entendendo que não, porque cadáver não tem direito, né, personalidade jurídica, ela se cessa com a morte. Perceba, e uma outra corrente entendendo que sim, porque perceba aqui, né? Veja que a lei ela protege a família, né? Do morto ali, a honra da família, o respeito, melhor dizendo, a lei protege o respeito da família e aí da sociedade. Bem, com a majoritária, pessoal, discussão, né? Uma questão dessa aqui mais para cair numa segunda fase, numa prova oral, uma prova discursiva, né? Objetiva, você não vai ver essas coisas que eu estou falando, não. Eu acho, né? Eu acho. Isso aqui é mais para o cara jogar duro. Beleza? Legal. Legítima defesa sucessiva, eu já falei o que é, né? Legítima defesa sucessiva é aquela legítima defesa decorrente do excesso. Por quê? Se eu comecei a agredir um mévio, aí o mévio conseguiu me neutralizar, tá certo? E a partir daí ele começou a me agredir, aí ele se excedeu. Quando ele se excedeu, eu vou agir sucessivamente, ou seja, depois da legítima defesa dele, agora é eu que estou sendo agredido. Então, eu que vou agredi-lo agora. Então, a legítima defesa é sucessiva. Não faça confusão legítima defesa sucessiva com legítima defesa subjetiva. Subjetiva é aquela lá do excesso exculpante, eu já expliquei. Bacana? Legal, então. Vamos lá. Legítima defesa versus duelo, né? Legítima defesa versus duelo, desafio. Perceba bem que aquele que desafia, né, aquele que chama para o duelo, né, veja que ele não pode alegar legítima defesa. Os contentadores irão responder, né, pelos crimes, aí, pelas lesões corporais e tal. Por quê? Ocorreu um duelo, né? Chamaram ali para o pau. Tá certo? Não há que se falar em legítima defesa. Legal? Mas é claro que dentro desse duelo você tem que verificar, né? Como é que se ocorrem as agressões. Que a doutrina entendendo que você tem limite, né? Você ultrapassa em limites ali, até aqueles que os contentadores podem até alegar legítima defesa. Uma situação excepcional. Beleza? Tranquilo. Legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra, você tem que ficar muito ligado. Você vai ver que não é possível a legítima defesa da honra, mas você tem que ficar esperto. Honra depende. Depende. Porque eu tenho a honra à dignidade, eu tenho a honra a decoro. Honra à dignidade é honra a decoro. Então, uma pessoa, quando ela começa a me difamar, começa a me caluniar, eu posso chegar e colocar a mão na boca dela. Ó.
estou agindo em legítima defesa. Então, legítima defesa da honra depende. Se for honra decoro, a honra dignidade, é possível. Agora, quando essa honra, né, você leva para o campo da fidelidade, bacana, aí não há que se falar em legítima defesa da honra. Né? Não pode o marido matar a mulher porque ela foi infiel com ele. Aí não pode. E eu ainda digo mais, os tribunais dizem o seguinte, que quando a mulher não fica dando esse exemplo não pode a mulher matar o marido, né? Não pode a mulher matar o marido porque o marido foi infiel, né? Porque não vão ficar falando que a mulher é infiel, não. Vão jogar o marido. Enfim, não pode, porque perceba bem que isso é muito interessante, porque veja que a doutrina fala que a honra, quem tem a honra ofendida, é aquela pessoa que trai. Sabia disso? Não quem foi traído. É porque aquela pessoa que trai, perceba, ela demonstrou que ela não tem capacidade de viver numa relação conjugal robustecida pela fidelidade. É por isso que e aí se fala, não há honra aí a ser defendida através da legítima defesa. Bacana? O infiel, aí a honra dele ele que acaba colocando a honra dele jogando pro alto aí. Legal, então tá, se liga, quando falar de legítima defesa da honra, tá? Legítima defesa da honra, perceba bem, os homens sérios ainda existem, estão estudando com o Zuc, é isso aí, né? Nossa Zuc família, homens sérios, né? É a nossa jogando duro. Perceba então que quando se fala honra, se for a honra, decoro, dignidade, beleza. Agora, quando é a honra nos crimes passionais, por exemplo, você não há que se falar em legítima defesa da honra. Beleza? Não há que se falar em legítima defesa da honra. Não há esse contexto de legítima defesa. Mas fique esperto. Se for honra, decoro e dignidade, se uma pessoa está me xingando, eu posso chegar e segurar na boca dela. Para ela não... Estou na legítima defesa da honra, segurando a boca para ela não continuar me agredindo com as palavras. Beleza? Tranquilitão, vamos lá. Legítima defesa versus erro na execução. Nossa aula é assim. Eu pego a legítima defesa e fico comparando com diversos institutos. Porque o examinador faz isso. Né? O examinador faz isso, legal? Legítima defesa versus erro na execução. Perceba bem, então, que o Tício, né? O Tício vamos lá. O Tício, ele quer atirar no MEV. Tá ali atirando no MEV. Aí, ele erra o tiro. Bacana? Erra o tiro, tá certo? E vai na direção. Tício quer atirar no MEV. Ele erra o tiro em relação a MEV, tá certo? E vai na direção aqui de Paulo. Paulo vai poder revidar essa agressão. Beleza? Então perceba que se ele acaba, né, ele acaba sendo agredido por um erro de execução de outro, ele vai poder lançar a mão da legítima defesa. Legal? Bacana? Tranquilo? Porque perceba que a agressão em relação a ele é injusta. Tá? Legal. Bacana. Legítima defesa é estado de necessidade. Será que eu posso ter uma legítima defesa e um estado de necessidade simultâneo? Será que ao mesmo tempo o agente ele pode estar em legítima defesa e estado de necessidade? Sim ou não? Sim ou não? Perceba bem. O MEV vem na minha direção com uma arma de fogo. Beleza? E o Tício, que está aqui do lado, ele é policial. Aí o MEV vem na minha direção com arma de fogo, eu vou lá, pego a arma do Tício, sacrifico um bem dele, tiro a arma dele, subtraí a arma dele para atirar no MEV que vem na minha direção. Então, quanto ao Tício, eu tenho um estado de necessidade.
que eu peguei a arma dele. E quanto ao mévio que vem na minha direção, eu tenho uma legítima defesa. Então é possível eu ter uma legítima defesa em um estado de necessidade simultânea, ou seja, no mesmo momento. Deu para entender isso ou não? Deu para entender que é possível? Quem é que conseguiu visualizar isso? Deu para entender, né? É possível, né? Bacana. Acabou não? Corre não. Não corre. Não corre. Legítima defesa real. Beleza? Eu falei que a legítima defesa pode ser real, pode ser imaginária, não é isso? Então vamos lá. Legítima defesa real versus legítima defesa putativa. Será que é possível? Como assim, professor? Vamos lá. O Tício, ele caminha em local ermo, tá? E aí o que acontece? Ele visualizou o mévio. Tício, caminhando no local ermo, visualizou o mévio, tá certo? Aí o que o mévio faz? O mévio já tinha uma briga com o Tício. Aí o mévio, olha o Tício ali. Caramba, ele tá vindo na minha direção. Aí ele saca, né? Ele acha, na verdade, ele saca a arma de fogo porque acha que o Tício irá agredi-lo. Beleza? Na hora que ele saca a arma de fogo, ele começa a disparar. E o Tício, que estava indo só para falar com ele, vai e saca a sua arma para se defender. Então, o mévio, que achou que a agressão seria injusta, está numa legítima defesa putativa. E o Tício? Tício está numa legítima defesa real. Beleza? Por quê? Porque aquela legítima defesa putativa é uma agressão injusta. Por quê? Porque, na verdade, aquela situação não está ocorrendo. Eu só ia lá conversar com o cara. Né? Então, o cara está me devendo, aí eu estou indo lá na direção dele para conversar. Aí o cara acha que eu iria agredi-lo, sacou uma arma de fogo, aí começou a atirar. No momento que ele começou a atirar em cima de mim, eu falei, pô, peraí. Aí eu pego minha arma e começo a atirar. Ele está na legítima defesa putativa e eu estou na legítima defesa real. Entendeu não? Então, legítima defesa real versus legítima defesa putativa é possível. Bacana? Deu para pegar essa? Deu para pegar essa? Sim ou não? Jogou duro? Jogou duro? Legal. Legítima defesa putativa versus legítima defesa putativa. Legítima defesa recíproca putativa é possível? Legítima defesa putativa recíproca é possível? É possível. Eu falei para você que eu estava indo na direção do Tício. A gente tinha uma briga, mas eu só bater um papo com ele. Rapaz, o Tício também estava vindo na minha direção. Queria bater um papo comigo também. E eu pensei que ele fosse querer me atacar, realizar disparos. Peguei e agi. E ele, no mesmo momento, no momento que eu estava indo na direção dele, pensou também que eu fosse agredi-lo, mas eu só ia conversar. Perceba, não? Então, tanto eu tive uma falsa noção de realidade, como ele também teve. Então, a minha legítima defesa é putativa, porque o cara só queria conversar comigo. E a legítima defesa dele também é putativa, porque eu só queria conversar com ele. Só que a gente se olhou, falou, cara, esse cara vai me matar. Não, esse cara vai me matar. Nós dois metemos a mão, na hora, nós dois. Aí pá. Rapaz, aí depois que a gente ficou baleado, poxa, só ia conversar com você, bicho. É mesmo? Pô, só ia conversar com você também. Pô, aí, tá vendo? Pô, a gente podia... Pô, mas eu não sabia. Eu pensei, putativa. Eu também pensei, putativa. Então, há a possibilidade das legítimas defesas, tá? É recíproca, legítima defesa recíproca putativa. Beleza? Tranquilo? Legal, então. Tá. Legítima defesa real versus legítima defesa subjetiva. Professor, já estou ficando doido. Legítima defesa real versus legítima defesa subjetiva. É possível? Eu falei para você que a legítima defesa subjetiva é aquela do excesso que o cara fica doidão. Lembra? Que é inegibilidade contra adversa. Que na verdade é uma exclusão da culpabilidade. Então, se o cara tá doidão, ele tá fora de si, a agressão dele é injusta. Então eu posso lançar a mão da minha legítima defesa real. Então, é possível a legítima defesa real, a legítima defesa subjetiva? É. Professor, legítima defesa subjetiva? Você tem que estar no raciocínio, né? É só para quem está raciocinando. O examinador ele faz isso aí mesmo. Pega a legítima defesa aí, classificação, mistura tudo e joga na prova de Delta de Pernambuco para saber se você está no nível para ser delegado. Não é isso? Então, eu embaralhei tudo aqui hoje. Fiz de propósito. Justamente para você começar a se situar. Quando é possível, porque é assim que cai.
É possível, então, a legítima defesa real de uma legítima defesa subjetiva? É. Porque, na verdade, a legítima defesa subjetiva é um excesso. É um excesso excusável, né? Um excesso acidental. É aquele excesso que o cara fica doidão e começa a agir, porque ele não, né, ele não sabe que... quando eu falo doidão, é aquele exemplo que eu já dei, né? Cara magrinho, tá certo? O Pitbull vem pra cima dele, Pitbull é o cara fortão. Já viu esse cara fortão, Pitbull? Tem aí na live? Deve ter, né? Todo respeito. Aí o cara começa a bater em cima dele. Aí ele tá se defendendo ali, meu irmão. Aí ele já deu um soco no cara, o cara já desmaiou, mas ele tá louco. Ele quer se defender, ele acha que o cara ainda tá agredindo. Ele age num excesso, é um excesso exculpante. É um excesso exculpante. Exclusão da culpabilidade. Legítima defesa subjetiva, chamada de excesso exculpante, excesso acidental, excesso excusável. Exclui a culpabilidade. Então, se é um excesso, a minha legítima defesa vai ser real. Por quê? Porque a agressão é injusta. Não corre, não. Não acabou, não. Legal. Legítima defesa real versus de legítima defesa culposa. Pessoal, ele pode utilizar o nome agressão culposa, ele pode utilizar o nome de legítima defesa culposa para fazer referência a qual legítima defesa? Putativa. Ele pode chamar legítima defesa putativa, ele pode falar legítima defesa culposa. Entenderam ou não? Decorrer lá do erro de tipo. Entenderam? Então é possível também. Legítima defesa real de legítima defesa culposa. Tá? Bacana. Legítima defesa real versus legítima defesa real. É possível? É possível eu em legítima defesa real e o agente também em legítima defesa real? Não é possível, porque o artigo 25 fala, a agressão deve ser o quê? Injusta. Então tem que estar numa legítima defesa real ou ele numa legítima defesa putativa. Beleza? Ou ele numa agressão injusta, né? Sabendo da realidade. Bacana? Tranquilo? Então fique esperto, legítima defesa real versus legítima defesa real não é possível. Ou seja, legítima defesa real recíproca não é possível. Legal? Tá. Legítima defesa real versus excludente de ilicitude real. É possível? Legítima defesa real versus excludente de ilicitude real. Pô, utilizei outro nome, se liga. Utilizei outro nome, se liga na parada. Utilizei outro nome, só chamei de excludente. Seria uma legítima defesa real versus legítima defesa real. Aí eu tirei legítima defesa real e falei assim, ó, legítima defesa real versus excludente de ilicitude real. Claro que não é possível, porque se a excludente de ilicitude é real, a ação é justa, não é injusta. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Bacana? Legal? Peraí, só se o estado de necessidade for putativo. Porque se você tem um estado de necessidade real, não tem como. Né? Vamos lá, aí você vai agir numa legítima defesa putativa. Vou mostrar para vocês. Vamos lá então. Olha só um exemplo. Olha só um exemplo. O Tício, a mãe dele está passando mal. Aí ele chegou na rua e encontrou o Mévio dentro do carro. Aí ele falou assim, olha bem. Ele falou, sai Mévio, sai dentro do carro. Eu quero levar teu carro. Bacana? Veja que ele quer levar o carro para socorrer a mãe. Tomara que não desligue esse... Vou dar uma pressão aqui porque já quer desligar a temperatura. Veja que ele quer levar o carro para socorrer a mãe, beleza? Ele atacou o Mévio, sai do carro, Mévio. Quero teu carro. Quero salvar minha mãe. Né? E nem precisa falar que a mãe também. Quero me dar teu carro aí. Mas veja que o objetivo dele é salvar a mãe dele. Se é para salvar a mãe dele, perceba, pode estar, não interessa ele estar com... Perceba, se é para salvar a mãe dele, ele está agindo em estado de necessidade. Concorda comigo ou não? Concorda comigo? Ele está agindo em estado de necessidade. Concorda comigo ou não? Concorda comigo aí? Sim. Se ele está agindo em necessidade e ele vem para cima de mim para querer levar meu carro, eu vou poder agir em legítima defesa? Sim ou não? Eu vou poder agir em legítima defesa?
Sim, vou agir em legítima defesa. Mas só na minha cabeça que a legítima defesa minha vai ser real. Porque, na verdade, essa minha legítima defesa aqui é putativa. Por quê? Porque eu desconheço, eu não sabia que ele estava num estado de necessidade. Ou seja, eu tinha uma falsa noção da realidade. Eu pensei que ele fosse qualquer assaltante, fosse levar meu carro. Então, essa minha legítima defesa aqui, ela vai ser putativa. Por quê? Porque ele está acobertado pelo anteprudente de ilicitude, estado de necessidade. Porque ele queria levar o carro para salvar a mãe. Entenderam essa? A minha legítima defesa vai ser putativa. Por quê? Porque ele tem um estado de necessidade dele, é real. Entenderam? E eu desconheço, eu tive uma falsa noção da realidade, porque eu pensei que ele fosse qualquer bandido que fosse levar o carro. Questão para fechar, que eu jogo muito duro. Bacana? Então, pessoal, longe de dar uma aula aqui de legítima defesa, simplesmente a gente abordou a legítima defesa aqui, deu vários aspectos, né? O examinador pode te pegar, beleza? É muito interessante, né? A gente deu aqui um aspecto e tal, claro que você vai fazer uma aula complementar, mas são essas pegadinhas aqui de prova, bacana? Então, veja, eu dei uma situação, a questão vai te falar que o cara foi pegar o carro para salvar a mãe, aí o outro foi e agiu em legítima defesa, o cara queria meu carro, foi agir em legítima defesa. Aí vai falar que o cara está agindo em legítima defesa real. Ora, se ele está falando que ele foi pegar o carro para salvar a mãe, porque ele está no estado de necessidade. Se ele está no estado de necessidade, a ação dele não é injusta. Deu para entender? Mesmo que eu não tenha conhecimento. Aulão Rio, né? A gente vai jogar muito duro lá no Rio. Perceba bem, a gente vai jogar muito duro lá no Rio, no Aulão Rio, né? Aulão Rio, aulãoadelanterio@gmail.com. aulãoadelanterio@gmail.com. Bacana? Você não pode deixar de verificar lá o Aulão Rio, né? aulãorio@gmail.com para você participar do nosso aulão sábado agora. Vou estar descendo para o Rio, a gente vai fazer lá, resolver mais de 150 questões do SESP e da Funiversa, legal? A gente vai jogar muito duro aí no Rio. Nosso aulão aqui, professor Kleber Masson, Ailton Zuc, professora Carolina Brasil aqui em Brasília. Professor Kleber Masson, direito penal esquematizado, né, crime organizado. Ailton Zuc aí, jogando duro também, beleza? E a professora Caroline Brasil. Aí você tem que entrar no site www.caroline2nsbrasil.com.br. E o nosso mais conhecido aulão, né? O aulão lá, aulão Premonição Pernambuco, né? Aulão Premonição Pernambuco, um dia antes da prova a gente está fazendo um aulão lá em Pernambuco, tá? Lá no Recife. Professor, eu quero participar desse aulão. São diversos professores que irão participar, tá certo? Eu vou, né, tanto professor bom que só deixaram eu entrar com a legislação penal extravagante, né? Aí eu vou ter que entrar para desenhar e destruir, né? Falei, não, beleza, então deixa eu ficar com extravagante. Então vou entrar com a legislação penal extravagante lá no Recife, beleza? Vou jogar muito duro lá, beleza? Vou jogar muito duro. O amigo está perguntando se é grátis. Ô, irmão, não dá, né? Porque a gente está levando os professores, todos eles de outros estados, legal? Não tem como ser gratuito, né? Aí o gratuito já tem o seu Zucderno, né? Zucderno totalmente gratuito. Perceba que o prof está aqui domingão, né? Aqui, inclusive, jogando a nossa internet. Veja que é um valor que a gente tem que pagar na internet. Mas a gente faz isso de coração, não é isso? E perceba que o prof não economiza informações, né? Veja que eu jogo muito duro aí. Comigo não tem esse negócio não. Se é para jogar duro, vem logo aqui, jogo duro. Eu não fico escondendo informação, não faço isso. Só dou informação no aulão. Não. Lá eu jogo duro também. Beleza? Aí o que eu faço? Faço aqui a aulinha no Periscope, você vai anotando aí. Aí eu marco o aulão na sua cidade. Vamos lá, aulão de exercício. Eu só vou fazer os exercícios que a gente trabalhou no Periscope e tal. E a gente vai lá para aquele aulão exercício. Aí uma aula com mais tempo é o que eu vou fazer no Rio agora, né? Meus alunos aqui do Periscope do Rio, eles irão fazer exercícios comigo lá no Rio agora. Sábado, né? Sei lá, uma tarde de exercício, lá a gente vai jogar muito duro. O pessoal já sabe como é que é a minha didática. Então, quer dizer, o cara não tem surpresa lá. É aquele negócio. Ele vai jogar duro do jeito que ele faz lá. Ele puxa um link e fala diversas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Então é isso aí. Bacana? Legal. Né? Aí, gratuito é esse trabalho que a gente faz, né? Agora, para ir no outro estado complica, porque tem que pagar o local, passagem aérea, um monte de coisa. Não tem como, né? Nem o Wesley Safadão ele faz gratuito, né? 99% e 1%, nem 1% ele deixa entrar sem pagar, né? Ele joga duro. Joga duro então. Pessoal, então, aulão Rio, tá? @gmail,
aulãoadelanterio@gmail.com. Faça logo a sua inscrição. Sábado eu estou no Rio, a gente vai jogar duro lá no aulão, beleza? E você vai ter a sua informação lá no aulãoadelanterio@gmail.com. Tu manda um e-mail e vai te mandar a mensagem lá, a coordenação. Aí o pessoal tá botando aí, não sei o que, como é que é? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estudo para dar aula, né? Eu estudo. Hoje aqui estou aqui com a minha mesa cheia de estudando para essa aula do Rio. É claro que a gente aqui faz um estudo específico e eu fico olhando os detalhes, né? E vem aqui passar para vocês. Mas é o que eu falo, não é que a Zuc sabe muito, não tem nada a ver, pessoal. Eu estudo. O que eu estou falando aqui, eu dei uma estudada aqui, que eu estava estudando umas partes geral, falei, vou fazer aqui um esqueminha de legítima defesa, pode cair e tal. E aí eu estou trazendo para vocês, beleza? Mas não quer dizer que é o cara que é o foda, que o cara sabe muito. Não, agora eu estudo. Não vou mentir, eu pesquiso, eu gosto de ler, eu trago as coisas novas, né? Eu vou falar agora de velocidade de direito, primeira, segunda, terceira, quarta velocidade já estão se falando, tem gente falando até na quinta velocidade do direito, né? E veja que na velocidade do direito você raciocina com o tempo, né, da resposta do Estado, o tipo de pena do agente, beleza? E com direitos e garantias fundamentais, né? Aí eu chamo rapidinho aqui, por exemplo, um direito penal de terceira velocidade, né? Terceira velocidade, perceba bem, um direito penal de terceira velocidade, você tem aí uma aplicabilidade, né, da pena privativa de liberdade, o endurecimento da pena, né? Aí você chama o direito penal do inimigo e joga ele lá na terceira velocidade do direito. Eu vou fazer o espanhol Silva Sanches, né? Ele joga muito duro. Eu vou fazer depois um desenho, isso, direito penal do inimigo está lá na terceira velocidade. Eu vou fazer depois um desenho sobre as velocidades do direito. Beleza? Tranquilo então? Bacana. Já se falam aí, né? Eu vou dar uma pesquisada na quinta velocidade. Eu sei até a quarta, né? Mas vou estudar e vou chegar lá na quinta para ver se tá lá mesmo. Beleza? Hoje vai falar de legítima defesa? Já falamos. Só conheço a quarta, né? Mas já estão falando em quinta aí. Eu vou pesquisar para ver se tem mesmo, né? É mais uma coisa que a gente aprende. Vou embora então. Beleza? Pega na retransmissão. Deixa eu ver aqui se não tem nenhum detalhe aqui que passou batido. Do feto eu falei, tal. Cara, eu falei muita coisa. Cara, eu falei tudo. Né? Deixa eu ver aqui, que eu adoro fazer uma revisão depois. Falei, né, da honra, não falei? Da dignidade e decoro, que aí você tem que ficar esperto quando falar honra. Deixa eu ver aqui. Eu faço aqui mesmo. Importante. Olha só, por isso que eu... Legítima defesa dentro das relações familiares. É possível legítima defesa dentro das relações familiares? Perceba bem, um filho, ele pode agir em legítima defesa contra o pai? O pai corrigindo, será que ele pode agir em legítima defesa? Perceba bem que o pai, ele tem o direito de correção, de corrigir o seu filho. Bacana? Mas veja que ele não pode se exceder. Desde o momento que ele se excede nos meios de correção, essa agressão passa a ser injusta. E sendo essa agressão injusta, o filho vai poder agir em legítima defesa contra o próprio pai. Legal, então? Então a correção ela deve ter parâmetros. Beleza? Tranquilo? É isso aí, né? Legítima defesa em relações familiares. Beleza? Tranquilo, né? Sempre lembrando que quando eu falo de correção, é correção pai, filho, né? Mãe, filho. Não há que se falar em direito de correção entre cônjuges, né? Veja que o marido não tem o direito de corrigir a mulher. Quase que eu falo marido. Veja que o marido não pode corrigir a mulher, né? A esposa. Veja que ele não tem esse direito de correção, não. Beleza? Tranquilo? Não tem esse direito de correção, não, né? Nem a esposa tem o direito de corrigir o marido. Beleza? Então não há que se falar, né, no exercício do direito de correção, né? Isso aí é de pai para filho. Beleza, então, pessoal, vou lá, boa noite para vocês. A gente jogou duro aqui. Legal? Seria um exercício regular do direito, né? Então, mas aí é mais excludente, mas ele, perceba, ele não pode se exceder. Que aí está se excedendo no excludente. Beleza, então, gostaram da aula? Gostaram da aula aí? Gostaram, né? Foi boa, né? Foi boa. Deu pra... Cheguei tarde, vamos ver todas as matérias. Esposa pode, tá legal. Você vai fazer o seguinte aí agora, né? Você vai jogar
você vai jogar a nossa hashtag, né? Aí você escolhe, né? É destruidor, né? Eu gosto disso aí. Eu gostei dessa destruidor aí. Essa ficou legal. Vamos lá. Manda a hashtag forte aí pra gente fechar o domingão. Vamos lá. Manda aí. Vamos lá.